Meus queridos, a paz de Cristo. Vocês já ouviram falar de uma família que se encontra na Bíblia, o que a Bíblia relata? Uma família de 4 personagens, sim, 4 personagens devastadores. 4 personagens que, se muitas vezes, quando entra na vida de um ser humano, é devastador. São 4 personagens demoníacos. O primeiro é uma família de 4. O pai, a mãe e 2 filhas. 2 filhas gêmeas. Por final, é devastador. Abra comigo, vamos falar a respeito do pai desta família que se encontra na Bíblia. Você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 6, verso 24, que fala. Abra sua Bíblia. Seja ela católica, apostólica, romana, seja ela protestante, João Ferreira de Almeida. Que fala, versículo 24 do capítulo 6. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, ou a Deus e a mamon, como diz outras versões da Bíblia. Ou seja, eis aí o pai da família, o chefe da casa, Mamon, o Deus da riqueza. Vamos falar de Mamon. Procure saber mais quem é Mamon. Um Deus da riqueza, daqueles nossos antepassados, que a Bíblia relata. Onde o ser humano busca só a riqueza, busca só os seus bens materiais, aonde não há outro Deus, a não ser a sua riqueza, os seus bens materiais, nada dele importa. Então começa a minguar a sua vida, Deus já não tem mais vez na sua vida, porque ele procura a riqueza, é o seu Deus, é a sua vida, é o seu destino final, será esse. Mas não estou aqui para explicar a respeito de cada detalhe, sobre cada personagem. Vamos falar a respeito agora um pouco da sua mãe, da mãe. Falamos do pai, o Deus da riqueza, Mamon. Procure saber mais. Vamos falar agora da mãe, uma senhora chamada Sanguessuga. Procure bem entender. Sanguessuga. Sanguessuga, para quem? Vamos fazer agora uma analogia. Quem mexe com água em rios, em poços, naquelas pedras, há aquele animal chamado sanguessuga. É aquele bichinho que, quando ele pega no corpo do ser humano, com as 2 partes, fica sugando o sangue da pessoa até encher o seu bucho, sua barriga, ou até se satisfazer. Não sei quem trabalha ou quem mexe com água sabe e entende disso, como é que é. Aos agricultores, aquele que tem sítio, entende-se bem que nas árvores muitas vezes dá aquelas árvores rasteiras, aquelas plantas rasteiras que se apega àquela planta e fica ali aquela planta enrolando toda aquela árvore grande e começa a minar, começa a sugar os néctar, aquela vida daquela árvore. E não é diferente na vida do ser humano, que se apega à riqueza, que se apega aos bens materiais, que se apega a um amor de alguém, que se apega às coisas materiais. A sanguessuga, ela começa a minar a força de vontade que o ser humano tem de conhecer a Deus, de adorar a Deus e saber que Deus é poderoso. A sanguessuga começa a sugar o sangue, a alma, o desejo da pessoa viver espiritualmente.
E ela não suga de uma hora para outra, não. Ela começa a sugar devagarzinho. Aquela árvore que é sanguessuga, que é aquela planta chamada sanguessuga, ela fica em volta da árvore, nos galhos ou no tronco. Ela leva anos para minar aquela árvore. Chega um tempo que aquela árvore começa a secar. E não é diferente na vida do ser humano. Quando a sanguessuga, quando esta mulher, quando essa personagem entra na vida de uma pessoa, entra na vida de um ser humano, espiritualmente falando, ela começa a minar a sua vida. Pode ser sua vida espiritual, por que não dizer sua vida material? Começa a ser depressivo, ter depressão, não tem vontade de viver, né? Não tem vontade de conversar, não tem ânimo, não tem sonhos para se buscar na vida. E posso até dizer, veja da sua maneira como você quiser. Há muitos então que entram em depressão, cometem suicídio, porque sanguessuga esta mulher, esta personagem que começa a sugar a sua virtude, o seu desejo de viver, o seu desejo, partindo para o lado espiritual, a sua vontade e o seu desejo de louvar a Deus, de clamar a Deus, começa a minar. E chega uma época que a árvore, que o ser humano começa a declinar e se entrega de uma vez por todas. Aí seca a árvore e aí é o final. Mas vamos falar das duas personagens. Aí você fala, meu querido, mas tem esta família de quatro personagens que fala na Bíblia? Sim, tem sim. Um eu já falei que está em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 24. O Deus da riqueza, Mamon, que é o pai. Sanguessuga, provérbio, leia comigo, provérbio 30. Vamos lá, provérbio 30. Provérbio 30, versículo 15, que fala: a sanguessuga tem duas filhas. Eis aí duas filhas. A saber, dá. Essas são as duas filhas. Aí completou a família, estas personagens, a família maldita que a Bíblia relata. E são duas filhas gêmeas. Eu posso fazer várias analogias a respeito dessas duas filhas gêmeas. Posso dizer que as duas filhas se referem às duas bocas da sanguessuga. Quem conhece a sanguessuga, procure saber o que é sanguessuga. A sanguessuga tem duas cabeças, duas bocas. Ela crava aquela boca no corpo do ser humano. Ou se não, partindo para a árvore que eu citei, eu fiz aquela analogia, ela aplica, se agarra aquela árvore, gruda e começa a sugar o sangue do ser humano. Espiritualmente falando, essas duas filhas com a mãe começam a sugar. Aí, dá. Eu não sei, querido, se você já prestou atenção, tem muita gente que tem um hábito de pedir. E até demais. Tudo que vê, pede. Tudo que vê, quer. Tudo que vê, ele pede para ele me dar. Lendo um livro, um ator do livro chamado Sanguessuga e suas filhas, Dá. Este ator, ele citou que tinha um amigo, que este amigo, ele tinha um problema, tudo que ele via, ele pedia para si. E este amigo, uma vez chegou para o outro amigo e disse: fulano, tu tem 10 reais para me emprestar? Aquele amigo falou: não tenho. E 5? Também não tenho. 2? Também não tenho. E R$1? Também não tenho. Aí aquele amigo que ele pedia, tirou um flasquinho de colocar, um colírio, chamado colírio de colocar nos olhos, e colocou no olho dele, que ele sofria com a vista. Aquela pessoa que tinha um espírito de dar, presta bem atenção, não se conteve,
não se conteve com o espírito de vaidade e falou ao amigo: então, já que tu não tem nada disso, me dá um pouquinho desta gota, deste colírio, coloca aqui nos meus olhos. Meus queridos, eu não vou me aprofundar mais. Procure saber a respeito desta família devastadora, deste casal, desta família de demônios, se assim você quiser o chamar. Mamon, o Deus da riqueza, não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode amar a Deus, servir de todo o seu coração, se o teu coração está no teu patrimônio. Se o teu coração está no teu namorado, no teu esposo. Se o teu coração está na sua filha e no seu filho. Não. O teu coração tem que estar diante de Deus. O teu coração tem que servir a Deus. Porque o teu filho, o teu esposo, a tua esposa pertence a Deus. A sanguessuga não permite que ela te abrace. Não permite que a sanguessuga faça parte da tua vida. Não permite que essa família faça parte entre na sua casa. Nem Mamon, o Deus da riqueza, nem a sanguessuga, que é sua esposa, nem as duas filhas da Idá. São duas filhas gêmeas. Então, meus queridos, que nós possamos cada dia mais buscar de Deus misericórdia, para que possa nos livrar do dia a dia deste mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Diz mais, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que esta família devassa, que essa família de demônios venha estar afastada de nós. Tanto Mamon, tanto como a sua esposa sanguessuga, tanto as suas filhas gêmeas da Idá. Que Cristo esteja com você, que o Espírito Santo de Deus esteja lhe abençoando em toda maneira de viver. Entre no meu canal no YouTube, procure lá para o presbítero José Vicente Francisco, dê um like, comente, compartilhe, para que possamos aprender junto da parte de Deus. Um abraço e fique com Deus.